a lei dos senos. Ora bem, vamos fazer aqui uma demonstração da lei dos senos. A lei dos senos consiste apenas na relação entre os diferentes ângulos e os diferentes lados. Ora bem, vamos atribuir, por exemplo, aqui eu posso dizer que este ângulo podia ser o ângulo A e esta medida que está aqui, oposta a este ângulo, podia ser o A minúsculo. Aqui podia ser o B maiúsculo e aqui pode ser o B minúsculo. Ora bem, em que consiste o objetivo da lei dos senos? O objetivo é encontrar uma relação que faça a relação entre os diferentes ângulos e os lados. E, essencialmente, um triângulo qualquer, não tem que ser um triângulo retângulo, como vocês já ficaram, como podem verificar aqui na imagem. Portanto, a primeira coisa aqui que eu devo fazer para demonstrar a lei dos senos, vou dividir este triângulo, ok, de forma a fazer aqui um ângulo aqui de 90 graus. Portanto, a partir do momento em que eu faço aqui um ângulo aqui de 90 graus, quer dizer que fiquei aqui com um triângulo retângulo para um dos lados e outro triângulo retângulo para o outro lado. E vou chamar esta altura que está aqui de x. A partir daqui, eu posso... O que é que eu posso utilizar aqui, por exemplo, se eu quisesse saber o valor do x? Ora bem, para saber o valor do x, visto que tenho, em relação a este ângulo B, é o cateto oposto, e aqui em relação a este, o A, é a minha hipotenusa, e em relação a este ângulo A, o x é o meu cateto oposto e o B também é a minha hipotenusa em relação ao ângulo A, então eu podia dizer que o meu seno, vou começar por aqui o I, o seno de A, vai ser igual ao cateto oposto que era x sobre a hipotenusa que era B. E a mesma coisa posso obter aqui quando faço o seno de B, portanto, igual a x sobre A. Portanto, agora, como a ideia é uma relação entre os ângulos e os comprimentos dos lados de cada triângulo e não com o x, então eu vou igualar esta expressão a x. E se vocês verificarem, se eu igualar esta expressão a x, vou obter seno de A vezes B. Porque está a dividir, passa para outro membro a multiplicar. Nesta parte que aqui está, portanto, vou ficar aqui também com x igual a seno de B vezes A. Ok. Então obtive aqui uma igualdade. E se vocês verificarem aqui e repararem, vou colocar aqui coisas diferentes. Aqui temos o x igual a seno de A vezes B e aqui também temos o x que é igual a seno de B vezes A. Ora bem, então isto possibilita-me que eu possa dizer que seno de A vezes B é igual a seno de B vezes A. A partir daqui, se eu quiser, agora, portanto, eu posso passar o A para outro membro e o B para outro membro. Portanto, o B está a multiplicar, passa a dividir, o A está a multiplicar, passa a dividir. Então, eu vou obter uma expressão deste género, seno de A sobre A igual a seno de B sobre B. Então, quer dizer que o meu seno de B está para o lado B, que é o lado oposto, portanto, para este lado está aqui, como o meu seno de A estará para o lado oposto, que é o A minúsculo. Portanto, isto é a relação, portanto, é a fórmula, vamos lá dizer assim, da lei dos senos. Agora, normalmente em manual vai aparecer-vos com mais uma letra. O que vos vai aparecer em manual há de ser uma forma deste género, que há de ser o seno de A sobre A, igual a seno de B sobre B, igual a seno de C sobre C. Ora bem, o que é o C? Portanto, se eu traçasse neste caso agora aqui um C, portanto, o ângulo C, aqui seria o C minúsculo e o que eu poderia fazer era depois, por exemplo, imaginando que ia à procura do C, em vez de ter traçado a minha altura do meu triângulo aqui com esta base, poderia transformar a minha base aqui exatamente, e que fazia também aqui um ângulo de 90 graus. E que, fazendo o mesmo processo todo com, por exemplo, o seno de A e o seno de C, iria dar exatamente a mesma expressão, mas em vez de ter aqui, por exemplo, seno de B e sobre B, iria ter seno de C sobre C. Portanto, basicamente, a expressão seria estes três. Então,
isto será a fórmula da lei dos senos, que foi aqui deduzida.